Estão prontos para a palavra? Amém? Queridos, um dos maiores tesouros que Deus deu para mim e para você chama-se livre-arbítrio. Eu e você somos livres para fazermos as nossas escolhas. Eu e você temos liberdade para escolhermos. O livre-arbítrio, então, é um tesouro preciosíssimo que Deus deu a cada um de nós. Sendo assim, eu e você não podemos usar desculpas como: eu fiz isso porque fulano disse, falou, me obrigou. Não. Na verdade, em última instância, quem decide é você, sou eu, somos nós. Nós não somos obrigados a nada. Nem mesmo o nosso Deus, Ele nos obriga. Jesus Cristo disse: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser. Então é um convite, é uma proposta, e nós aceitamos ou não. Quando nós ouvimos alguns conselhos, ou nós abraçamos esses conselhos e começamos a praticá-lo, começamos a vivê-lo, ou não, ou rejeitamos. A palavra de Deus é um livro de conselhos, é um livro de princípios, é um livro de valores. E aí, ao nos depararmos com esses conselhos e valores da palavra de Deus, nós podemos usar o nosso livre-arbítrio e decidirmos e nos posicionarmos diante da revelação da palavra, dizendo: eu aceito, lambano, eu quero, isso é para a minha vida. Queridos, enquanto eu e você não nos posicionarmos diante da palavra revelada, Deus, Ele não age. Eu e você precisamos tomar uma posição diante da palavra. Quando você toma posição, quando você decide, quando você declara, quando você escolhe, a partir desse momento, você libera a sua vida, a sua alma, para Deus vir e agir. E lembre-se, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Tudo que vem de Deus é bom, é perfeito, é agradável, é maravilhoso. Por isso que nós precisamos usar do nosso livre-arbítrio e precisamos permitir que Deus atue do jeito dele. Eu me lembro que anos atrás, lendo muita palavra, estudando, querendo servir o Senhor, querendo fazer exatamente o que Deus queria que eu fizesse, uma entrega absoluta, total, eu fiz uma oração: Deus, eu entrego o meu livre-arbítrio, faça do seu jeito. Semanas depois veio às minhas mãos um livro. Deus nunca vai possuir o teu livre-arbítrio, porque senão você seria um robô na mão dele. E Ele quer que você sempre escolha, diariamente. Ele quer que você decida segui-lo, servi-lo e permitir que Ele atue na sua vida. Aí eu falei: Deus, então eu não posso, pedir que o Senhor agora assuma o controle do meu livre-arbítrio, porque seria bacana, Deus vem, toma o meu livre-arbítrio, Ele faz do jeito dele, e aí eu, um robozinho, Mas Deus não faz assim. Ele quer a nossa parceria, a nossa colaboração. Paulo escreveu dizendo o seguinte: nós somos colaboradores, parceiros de Deus no projeto de Deus. O fato de você estar aqui hoje, por exemplo, foi uma escolha sua, foi uma decisão. Eu sei que alguns tiveram lutas, dificuldades, alguns momentos tentando impedir você de vir, mas você decidiu. É uma resolução, é uma escolha. E é assim que nós precisamos fazer em relação ao nosso livre-arbítrio, abrir-nos para Deus. Eu quero ler um texto, depois dessa minha pequena introdução, uma história fabulosa, fantástica. Eu preciso pagar royalties para essa mulher, porque eu já usei tanto a experiência dela, a vivência dela, para ministrar, para tirar princípios, para crescer, para compreender a vida cristã vitoriosa. Eu quero ler com você, por gentileza, Marcos capítulo 5, a partir do versículo 1. Meu primeiro tema aqui é uma lição de vida. Nós temos aqui uma lição de vida. Então nós vamos ler essa história tão incrivelmente maravilhosa, essa história que levou 12 anos para ser construída. Jesus Cristo, o texto diz que Ele estava junto à margem do mar da Galileia, e um homem chamado Jairo, dirigente, líder da sinagoga judaica, vem e implora pedindo a Jesus um socorro, uma ajuda. Vamos ver o texto, por gentileza. Diz assim: então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Uma pequena explicação aqui que vale a pena. Jairo era um judeu. E como judeu, ele era ainda um dos líderes da igreja.
Isso significa que ele conhecia o Velho Testamento. Ele conhecia a Torá. Ele conhecia os profetas maiores, profetas menores, os salmos. Conhecia profundamente. E ele sabe que a Bíblia diz: somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Ou seja, ele jamais se prostraria diante de um outro homem. Jamais. Mas o texto sagrado fala exatamente disso. Olha ali de novo o texto, por gentileza. O versículo anterior, 22. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Para ele prostrar aos pés de Jesus, ele tinha uma percepção, ele tinha uma avaliação muito precisa, muito acurada de quem era Jesus. Se Jesus para Jairo fosse um homem qualquer, fosse um guru, fosse um bom filósofo, fosse um professor, apenas um rabino, jamais ele se prostraria diante de Jesus. Olha o que ele diz, por gentileza, no versículo seguinte. E lhe implorou insistentemente. Ele disse: a minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e para que ela viva. Você pode imaginar a cena? Jairo provavelmente já era de cabelinho branco, barba branca. Jesus jovem, 30 anos. Um homem idoso se prostra diante de um jovem e diz: por favor, a minha filha está morrendo. Eu preciso de socorro, eu preciso de ajuda. Venha e imponha suas mãos e eu sei que ela será curada. Para Jairo, Jesus era o Messias. Para Jairo, Jesus era o Filho de Deus. Para Jairo, Jesus é o primogênito, unigênito do Pai. Para Jairo, Jesus é Deus. E a minha pergunta: quem é Jesus para você? Você consegue crer em Jesus ao ponto de colocar a sua confiança nele, sabendo que ele pode todas as coisas? Jairo estava dizendo: eu estou caminhando na minha vida e agora eu tenho uma dificuldade, eu tenho uma luta, eu tenho uma barreira que eu não consigo superar. Por isso eu preciso da intervenção dos céus. Por isso eu preciso de Jesus. Muitas vezes eu e você temos lutas e dificuldades e às vezes confiamos em nossas habilidades. Damos um jeito aqui, falamos com fulano, falamos com Beltrano, e só em última instância a gente aciona Jesus. Por que não ir a Jesus e dizer: mestre, eu tenho essa situação, eu tenho essa dificuldade, eu tenho essa luta, por favor, eu preciso da sua intervenção, eu preciso do seu toque, eu preciso do seu poder. Era exatamente isso que estava acontecendo com Jairo. Olha o versículo seguinte. Qual foi a postura de Jesus diante do clamor desse homem? Jesus foi com ele. Queridos, que coisa impressionante. O Criador do universo tendo a sua agenda alterada. O Criador do universo diante de um clamor, de um pedido. Ele simplesmente, Jesus estava caminhando para cá, agora ele vira de direção e caminha para lá porque um homem pediu. Olha o quanto ele se importa conosco. Olha o quanto ele se importa conosco. Jesus altera a agenda dele, muda a agenda dele, porque um homem disse: eu preciso de ti. Jesus foi com ele. E o texto diz que uma grande multidão seguia Jesus e comprimia Jesus. Queridos, quando o texto fala uma grande multidão, eu estou falando perto de 25, 30 mil pessoas. E a multidão naqueles dias era formada da seguinte forma: ali estava Jesus, a fama de Jesus havia se espalhado por tantos lugares. Ao redor de Jesus ele tinha os 12 discípulos, e a primeira e principal tarefa dos 12 discípulos de Jesus, sabe qual era? Pergunta para mim qual? A primeira tarefa deles, eles eram segurança, eles eram guarda-costa de Jesus. Sabia disso? Esse era o principal papel dos 12 discípulos de Jesus: ser segurança de Jesus, ser o guarda-costa de Jesus. E eles andavam armados. Eles andavam armados. Lembra aquele texto quando vieram prender Jesus? O que Pedro fez? Arrancou a sua espada e deu na orelha da pessoa lá. Lembra?
Eles andavam armados. Qual que era a arma mais poderosa que eles tinham naqueles dias? Espada. Você pode imaginar os discípulos de Jesus armados? Se fosse no dia de hoje, Pedro estava com uma metralhadora assim, ó. É que às vezes a gente lê a Bíblia e não lê, né? A gente lê e não percebe o que está escrito ali. É interessante que essa multidão tinha ali os discípulos, depois dos discípulos estavam os escribas, os fariseus, os doutores da lei. Depois haviam ali os 70 discípulos de Jesus. Depois estavam os homens, num ciclo maior. E depois dos homens estavam as mulheres, e depois das mulheres estavam as crianças. Era assim que se formavam as multidões. Queridos, eles entravam num vilarejo, aquela multidão andando, eles pisavam por cima do canteiro de flor, eles derrubavam a cerca, eles iam amassando tudo por onde passavam. Era assim, não era algo assim tão organizadinho não. Pessoas querendo ouvir Jesus, querendo tocar em Jesus. Eles não tinham uma cadeira para sentar como você, eles não tinham um ar-condicionado, né? Não tinha um lugar para estacionar o carro, estacionar o jumentinho, estacionar o camelo, não tinha. A coisa era mais tumultuada. Uma grande multidão comprimia Jesus, e Jesus estava indo para a casa de Jairo. No versículo 23 ele diz que a filha dele estava morrendo. Na mente de Jairo havia uma imensa emergência. Nada era tão urgente, tão importante para Jairo do que Jesus vir e socorrê-lo. Nada mais importava, a não ser que ele fosse atendido por Jesus. E aqui eu e você temos uma lição muito importante. Um pai aflito clama por Jesus, Jesus começa a atender esse clamor, indo em direção à casa dele. E o texto sagrado diz, no próximo versículo, por gentileza, 24. Jesus foi com ele, uma grande multidão o comprimia. Olha o versículo 25. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, ela piorava. Não é que o pio orava, ok? Ela piorava, né? Não, eu não estava ali, tá bom? O piorava, não. Ela piorava, né? Não estava bem. Cada vez pior. Queridos, olha a cena. Jairo preocupado, ansioso, já feliz com a decisão de Jesus de acompanhá-lo. Mas mesmo que ele estivesse pensando, só eu tenho um problema nessa vida, o texto diz que isso não é assim. Ali havia uma mulher, há 12 anos, com um problema. Eu não vou entrar aqui, não tenho tempo para isso, mas uma mulher que tinha essa hemorragia, tinha esse fluxo de sangue, era considerada imunda. Por 12 anos, essa mulher não tinha convívio marital, não tinha convívio social. Por 12 anos, essa mulher estava à margem da sociedade. Esse texto ensina para mim e para você que quando eu e você passamos por lutas e dificuldades, e quando nós achamos que o mundo tem que parar para nos atender, esse texto está dizendo, ei, preste atenção, existem pessoas do seu lado sofrendo também. Quando nós nos conscientizamos disso, quebra o nosso egoísmo, quebra das nossas mentes, das nossas vidas, o egoísmo. Eu tenho que ser atendido, eu preciso que me atendam. Esse era o desejo de Jairo. Mas a Bíblia mostra que naquela multidão havia uma mulher com um problema igual ou maior do que o de Jairo. Você já pensou alguma vez? Eu passei por uma luta, passei por uma dificuldade, passei por um problema sério, eu não recebi a atenção que eu merecia. Alguém já pensou isso alguma vez? Mas você já pensou que esta pessoa que você esperava que lhe desse atenção também poderia estar passando por um problema igual ou maior que o seu, e você não deu atenção para ele? É isso que esse texto está mostrando para mim e para você.
Queridos, e essa mulher teve 4 atitudes que eu chamo de atitudes de ouro. Atitudes de ouro. Por quê? Porque Jesus estava indo para atender Jairo. Jesus não tinha a mínima intenção de atendê-la, nem sabia que ela estava ali. E ela consegue ser atendida antes de Jairo. O que ela fez? Quais são as 4 atitudes que essa mulher teve? Como ela conseguiu ser curada? Como o nosso horário está avançado, no próximo domingo nós vamos... Não, eu quero passar com vocês as 4 atitudes dessa amada irmã em meio a essa multidão. Dê uma olhadinha comigo no versículo 27. Quando ela ouviu falar de Jesus, sobre Jesus, ela chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto. Olha o versículo 28. Porque ela dizia consigo mesma: se tão somente tocar-lhe as vestes, ficarei curada. Quando ela ouviu falar sobre Jesus, a fama de Jesus, sobre quem era Jesus, esta mulher começou a dizer consigo mesma. O tempo verbal no grego, ela não disse uma vez, ela dizia, vez após vez, após vez, após vez, ela dizia consigo mesma: se tão somente eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Se tão somente eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Talvez um dia, 2 dias, uma semana, um mês, 2 meses, um tempo, ela todo momento dizia consigo mesma: se tão somente eu tocar nele, eu serei curada. Queridos, Jesus era conhecido, mas havia muitas pessoas que odiavam Jesus. Sabiam disso? Tinham pessoas que queriam apedrejar Jesus, matar Jesus. Tinha pessoas que diziam: Jesus é um malandro. Jesus não é isso que vocês estão pensando, não. Jesus é um falso. Jesus está enganando as pessoas. Ele não cura ninguém, não. Jesus não tem vínculo com o sinédrio, não tem vínculo com os fariseus, os escribas, os doutores da lei. Jesus, não, é um aleijado. Ele não é de confiança. Muitas palavras de impropério, muitas palavras de calúnia, muitas palavras negativas sobre Jesus. E essa mulher, ela ouviu as 2 versões: a versão de que Jesus não prestava e a versão de que Jesus era filho de Deus. E ela decidiu descartar todas as frases negativas sobre Jesus e abraçar e aceitar que ele era o Filho de Deus. Eu e você muitas vezes ouvimos tantos impropérios, tantas coisas, e com o que você fica? Com o negativo ou com o positivo? Quando você recebe no seu WhatsApp, no seu Facebook, no seu no que, você reproduz as boas mensagens ou as fofocas também? Hã? Você reenvia as piadinhas também, as fofocas, as mentiras? Hã? Essa mulher, ela ouviu 2 versões sobre Jesus. E ela decidiu a versão de que ele não valia nada, de que ele era um impostor, ela descartou. Ela ouviu falar sobre Jesus e ela começou a dizer consigo mesma: se eu tão somente tocar em Jesus, eu serei curado. Queridos, eu e você precisamos aprender a tomar a palavra de Deus. Pega um versículo por dia, por semana. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Diga consigo mesmo. E a situação não alterou, diga: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A primeira regra de ouro é dizer. Diga o texto bíblico, diga o versículo bíblico, vez após vez após vez, diga. Ela dizia consigo mesma: se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curado. Ela dizia, ela repetia, ela mencionava isso. Esse era um dos segredos do rei Davi, do grande rei Davi. No Salmo de número 40, versículo 4, ele diz assim: mas regozijem-se, alegrem-se em ti todos os que te buscam. Salmo 70, versículo 4. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam.
Digam quanto? Digam quanto? Sempre. Os que amam a tua salvação. Digam que? Como Deus é grande. Eu não estou ouvindo. Como Deus é grande. Ainda não estou ouvindo. Como Deus é grande. Digam sempre. Aleluia. Você está passando por uma situação, como Deus é grande. As coisas não estão acontecendo como você esperava, como Deus é grande. Esse era um dos segredos de Davi. Olha o Salmo de número 40, versículo 9. Salmo 49. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabes, Senhor, não fecho os meus lábios. Eu digo sempre e sempre e sempre. Olha o próximo versículo 16. Diz assim: mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre, aqueles que amam a tua salvação, grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Não sei porque o pessoal do mezanino não disse ainda. Grande é o Senhor. Mais uma vez, grande é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Primeira regra de ouro: diga. Pega um texto bíblico e diga: grande é o Senhor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Diga, declare a palavra. Diga com fé, coloque fé na palavra e diga. A segunda regra de ouro é fazer. Isso mesmo. Ela disse, mas ela também fez. Foi até Jesus, tocou nas suas vestes. Ela foi até Jesus e tocou nas suas vestes. Fazer aqui não é simplesmente uma ação. Fazer aqui é um ato de amor. Fazer é fazer com amor. Fazer querendo fazer. Olha João 3,16, um texto muito conhecido, diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho. Queridos, Deus não deu Jesus por fé. Deus deu Jesus por amor. Às vezes eu e você dizemos: eu creio, mas não fazemos. Ele amou e deu o seu Filho. A ação de Deus não foi uma ação de fé. Eu vou dar o meu filho porque eu creio. Não, eu vou dar o meu filho porque eu amo a humanidade. Eu amo cada ser humano. Tanto amou, ele agiu, ele fez. Gálatas 5,6 diz assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem efeito algum, ou tem valor algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Ela cria na palavra, ela declarava fé, mas ela não parou aí, ela foi para a segunda lei, ela foi para o segundo princípio, a segunda atitude. Ela começou a agir em amor, ela fez em amor. Olha o texto de Malaquias capítulo 3, um texto muito mal compreendido na igreja. Olha o que está escrito: pode um homem roubar a Deus? Contudo vocês estão me roubando. E ainda pergunta: como é que roubamos Deus? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos exércitos, e vejam, se eu não vos abrir as comportas, as janelas dos céus, e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que a praga devore as suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor. Queridos, tem muito cristão trazendo dízimos e ofertas na igreja por medo. Tem muitos cristãos trazendo dízimos e ofertas na igreja com medo de Deus pesar a mão, com medo de que o seu negócio pare, trave. Tem muitas pessoas trazendo dízimos e ofertas como barganha, como negociação com Deus. Deus, eu dou o dízimo e a oferta e o Senhor me dá a bênção.
Queridos, não é assim que funciona. Isso era antes de Cristo. Depois de Cristo, eu e você trazemos dízimos e ofertas à igreja por amor. Não para sermos abençoados, porque nós cremos que Ele já nos abençoou. Primeira atitude, diga: Senhor, está escrito na tua palavra, o Senhor vai abrir as janelas dos céus, vai derramar sobre a minha vida bênção tal, que eu vou ter a maior abastança na minha vida. Deus, aqui está meu dízimo e oferta, mas esse fazer, esse agir é amor. Faça por amor, não faça por lei, faça por amor. Por que fazer por amor, Pio? Olha o que está escrito ali, em Coríntios 13:4. O amor é paciente. O amor é bondoso. O amor não inveja. Quanto mais você prospera, mais eu te amo. Ele não inveja. Não se vangloria. Olha, Deus me abençoou porque eu jejuei 3 dias. Não se vangloria. Deus está me abençoando porque eu sou um dizimista fiel. Não se vangloria. Não se orgulha. Não maltrata. Não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aleluia. Por isso que eu e você precisamos ter a segunda atitude de ouro: fazer por amor. Eu estou no coral por amor. Eu toco um instrumento na igreja por amor. Eu faço casa de paz por amor. Livro branco por amor. Eu projetei o filme Madalena por amor. Eu estou no grupo de serviço por amor. Eu trabalho no departamento infantil por amor. Eu sou um instrumento, um agente na igreja por amor ao meu Deus. Aleluia. Por amor. Aleluia. A terceira regra de ouro. Essa mulher, ela recebeu a cura. Ela dizia: se eu tocar, eu serei curada. Ela dizia, ela foi, ela fez, ela tocou e ela foi curada. A terceira regra, eu e você conhecemos demais. A nossa igreja é uma igreja que fala grego, né? Lambano. Ela recebeu. Você precisa dizer com fé, fazer com amor e receber com louvor. Receber é uma atitude muito nobre. Receber é uma atitude para pessoas maduras. Receber um sorriso, receber um abraço, receber um cumprimento. Minha irmã, como o seu cabelo ficou lindo. Eu não gostei, sabe, a mulher lá, ela fez no diferente. Receba, minha irmã, diga obrigado. Minha irmã, olha esse vestido, cai tão bem em você. Não, eu queria outra cor, mas só tinha essa, comprei essa, mas não gostei. Não, aceita. Olha, tá bom, obrigado, o vestido tá bonito. Pio, olha que terninho bonito, Pio. Meu irmão, obrigado. Papel da minha esposa. Precisa receber. Alguém fez um elogio para você? Receba. Aprenda a receber. Escuta, que almoço delicioso. Eu não gostei, ficou muito salgado. Meu Deus. Receber. Queridos, precisamos ter essa atitude de receber. Você disse com fé, você fez com amor, agora você recebe com muita gratidão. Você diz: Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Você declarou a palavra? Declarei. Você, por exemplo, eu declaro que, pegar um texto de Malaquias, está escrito que os céus se abrirão sobre a minha vida e eu serei imensamente abençoado. Eu declaro. Eu faço, trago os meus dízimos e as minhas ofertas por amor. E agora, Senhor, eu recebo. Mas ainda não aconteceu. Deus, muito obrigado, eu recebo. Você vai colocar Deus numa saia justa. Imagina, você agradece para Deus por aquilo que você ainda não recebeu. Você acha que Deus não vai te dar? Deus, obrigado.
Deus, obrigado. Os homens sabem fazer isso muito bem, não sabe? Você chega lá e dá uma rosa na hora do almoço para sua esposa. Você acha que ela vai negar? Mas nunca. Então você já recebeu. Pronto, recebi, pronto, acabou. Não é assim? Você recebeu. Olha, vamos aprender com Ana em 1 Samuel capítulo 1, versículo 17. O sacerdote Eli disse para Ana, que era uma mulher estéril, não tinha filhos. Disse assim: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Uau! Ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, ela estava jejuando, ela comeu, ela bebeu, e o seu rosto já não estava mais abatido, triste. Queridas, ela recebe a palavra, que o Deus de Israel conceda o desejo do seu coração. Ei, que o Deus de Israel conceda o desejo do seu coração. Que o Deus de Israel conceda o desejo do seu coração, do seu coração, do seu coração. Que o Deus de Israel conceda o desejo do seu coração. E o texto diz que ela recebeu, lambando: isso é meu, eu me aproprio desta palavra. Aleluia, 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 aleluia. Ela ainda não tinha voltado para sua casa, ela não tinha ainda dormido com o marido, mas o rosto dela já estava feliz. E as pessoas olharam para ela e dizem assim: Ana, o que está acontecendo? Eu estou grávida. Mas como está grávida, Ana? Eu recebi uma palavra, estou grávida. O homem de Deus lá me disse que o Deus de Israel conceda aquilo que você pediu. Eu recebi, é meu. Lambano, eu recebi, isso é meu. Ela se apropriou, ela possuiu. Ela possuiu. Ela ainda não estava grávida, mas ela recebe a palavra. Ana estava agora cheia de gratidão. O seu semblante havia mudado, havia alegria no seu rosto. A Bíblia diz que a gratidão alegra o nosso coração e aformoseia o nosso rosto. Quando você recebe com gratidão, é melhor do que botox. Quando você recebe com gratidão, o seu rosto ilumina, o seu rosto brilha. Mas você está tão diferente. Já recebeu o teu milagre? Já. Cadê? Está vindo. Está vindo, está chegando. A última e quarta atitude de ouro desta mulher. Olha o que diz ali no versículo 30. Marcos 5,30 diz assim: no mesmo instante Jesus percebeu que dele havia saído poder. Queridos, como eu disse, ele estava indo para atender Jairo. Eu não sei se nesse instante Deus está indo para atender alguma nação do mundo. Eu não sei o que ele está fazendo. Mas se você tiver as 3 atitudes primeiras, que é dizer. A segunda, fazer com amor. A terceira, receber. Você vai mudar a agenda de Deus hoje. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Olha, o texto sagrado diz: no mesmo instante Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Queridos, ele não tocou na mão dele, no corpo dele, nas costas, no físico, foi só no tecido. Ele diz: uau, saiu o poder de mim. Saiu unção de mim. Quem que me tocou? Olha o que os discípulos disseram. Responderam os seus discípulos: mestre, vês a multidão aglomerada ao teu redor, te comprimindo, te apertando, te cotovelando, e ainda o Senhor pergunta: quem tocou em mim? Eu estou perguntando: quem foi que tocou em mim? Por ter fé e dizer a minha palavra, por fazer em amor e por receber com gratidão. Quem me tocou com esses 3 princípios? Quem foi que me tocou com essas 3 lições, esses 3 valores?
declarou a minha palavra com fé, recebeu, fez com amor e recebeu com gratidão. Quem foi que me tocou? Olha o que diz o texto. Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Queridos, essas 3 atitudes, entre aspas, roubou a virtude e o poder de Jesus. Falei, como assim? Quem foi que me tocou? Olha o texto. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, ela recebeu. Aproximou-se, prostrou-se aos pés de Jesus e tremendo de medo. Por quê? Porque ela era uma pessoa impura, ela não podia estar no meio de uma multidão e muito menos tocar num homem. Ela poderia ser apedrejada. Por isso que ela, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Vamos ler a última frase ali. Contou-lhe toda a verdade. Todos juntos. Contou-lhe toda a verdade. Ela testemunhou. Essa é a 4ª lição. Testemunhar. Falar daquilo que você está crendo, recebendo ou já recebeu. Olha o texto. Contou-lhe toda a verdade. Olha o versículo seguinte. Então Jesus disse à mulher: filha. Meu Deus. Queridos, o Criador do universo, olhando para aquela mulher que sofreu por 12 anos, pele e osso, esquálida, deformada, humilhada, um montinho de carne nos trapos, nos panos, diante dele, ele olha para ela e diz: filha, 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 a sua fé a salvou, a sua fé a curou. Vá em paz, fique livre do seu sofrimento. Meu Deus, queridos, essa palavra de Jesus na vida daquela mulher, eu não sei quando ela morreu, se dali 10 anos, 20 anos, 50 anos, mas durante todos os dias que aquela mulher viveu, ela tinha uma palavra sobre a vida dela: vive em paz, seja livre do seu sofrimento. Não havia um demônio, não havia uma entidade, não havia um poder maligno que pudesse tocar aquela mulher e fazê-la sofrer, porque ela recebeu uma palavra do Senhor Jesus. Viva de forma livre, em paz, livre do seu sofrimento. Aleluia. A 4ª regra é o testemunho. Ela recebeu a cura no seu físico e agora ela recebe uma palavra na vida dela. Se ela não tivesse testemunhado, ela teria ficado somente com a cura. Mas o testemunho amplia as bênçãos sobre as nossas vidas. Quando você testemunha, pessoas ali ao redor ouviram o testemunho dela, foram edificados. Hoje nós ouvimos testemunhos aqui, não ouvimos? Não nos edificou? Estava até brincando, o Norival ali dizendo o seguinte: acho que eu nem vou pregar, porque só esses testemunhos já valeu o culto. Não é assim? E você tem testemunhado? Ou você tem impedido, você tem estancado, bloqueado a sequência das bênçãos porque você fecha a boca? Pega o microfone lá, vamos ver os testemunhos aqui. Não, é brincadeira. Mas meu irmão, você precisa aprender a testemunhar. Você precisa aprender a falar dos feitos de Deus. Você precisa abrir os seus lábios. Ela contou toda a verdade. Testemunhar é um ato de louvor a Deus. Testemunhar é um ato de reconhecimento. O nosso testemunho ajuda as pessoas a crerem. Ela ouviu o testemunho sobre Jesus e creu. Agora ela dá testemunho sobre Jesus para que as pessoas creiam. Vamos testemunhar. O nosso testemunho edifica, consola. O nosso testemunho exalta o nosso Deus. Aumenta o que recebemos, glorifica, louva. As 4 atitudes de ouro: dizer com fé, fazer com amor, receber com gratidão e testemunhar como louvor e honra a Deus.